Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia e hoje nós vamos fazer uma atividade no caderno e também um pequeno texto falando sobre o Censo 2021. Antes, vamos fazer uma revisão do assunto para facilitar as respostas aí da atividade. No início do livro 3, nós falamos sobre diversidade populacional. E nós vimos que a população brasileira foi formada a partir da mistura de diferentes povos, diferentes raças, sendo os primeiros os indígenas, os europeus e os africanos. E depois outros povos também vieram para o Brasil, e esses povos se misturaram entre si, dando origem à miscigenação brasileira, ao povo brasileiro que saiu miscigenado. Portanto, miscigenação é o processo que vem da mistura de diferentes etnias e culturas. Vimos também que a população brasileira, segundo o IBGE, está dividida nessas 5 raças, nesses 5 tipos de raças: branca, preta, amarela, parda e indígena. E aí nós vimos que a população branca, ela representa a maioria da população brasileira, 47,73%. Quase a outra metade é representada pela população parda, ficando o restante aí entre preta, amarela e indígena. Vimos também que o Brasil é um país desigual. Ele é um país muito rico em cultura, porém é um país cheio de desigualdades. O que significa essa desigualdade? Significa, por exemplo, que existem pessoas com classes sociais muito diferentes. Enquanto algumas pessoas são muito bem-sucedidas financeiramente, outras pessoas não têm nem onde morar. Então, essa diferença social faz com que a população brasileira se torne muito desigual. Alguns têm emprego, outros não têm. Alguns conseguem ingressar na faculdade, ter acesso à escola, outros não. Então, falando como um todo, a sociedade acaba sendo colocada assim de forma muito desigual. E a gente pode perceber isso na própria paisagem. Bairros luxuosos e ao lado favelas, moradias improvisadas em lugares muito perigosos. Então, isso mostra a desigualdade social que existe no Brasil de muitos anos já. Falamos também sobre a organização populacional do Brasil e nós vamos rever um pouco esse assunto. Estudo da população. Nós vimos que existe uma ciência que estuda as características da população de um determinado lugar. E essa ciência se chama demografia. É uma palavra que vem da língua latim, onde demo significa povo e grafia estudo. Portanto, estudo do povo, estudo da população. O responsável por desenvolver esse trabalho, o profissional que desenvolve esse trabalho é chamado demógrafo. E nós vimos que a distribuição espacial do Brasil, da população brasileira, ela é muito desigual. Isso significa que algumas áreas têm muitas pessoas vivendo, morando, e outras áreas têm poucas pessoas. Isso se estende por todo o país. Essa desigualdade na distribuição populacional tem relação direta com a forma como o Brasil foi ocupado, porque quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil, eles se estabeleceram no litoral, porque chegavam de caravelas. Então, até hoje, as cidades litorâneas ou próximas a elas são mais povoadas do que as cidades do interior. Falamos também sobre a hierarquia entre as cidades. O que significa isso? A hierarquia entre as cidades é uma classificação feita pelo IBGE, que classificou as cidades em grande metrópole nacional, metrópoles nacionais e metrópoles. Essa hierarquia representa a forma como as cidades influenciam outras cidades menores.
No Brasil, nós temos apenas uma grande metrópole nacional, que é São Paulo. Ela é chamada assim porque consegue influenciar atividades econômicas de todo o país e outros tipos de serviços também que o país precise. De qualquer lugar do Brasil, as pessoas podem recorrer a São Paulo pelos serviços avançados que ela oferece. Depois de São Paulo, um pouco mais abaixo, nós temos as metrópoles nacionais, que são duas, Rio de Janeiro e Brasília. Elas também são cidades que influenciam as demais cidades brasileiras, oferecendo assim os seus serviços. E abaixo das metrópoles nacionais, nós temos metrópoles. As metrópoles que são Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Elas representam essa categoria de metrópoles e também conseguem influenciar a região onde elas estão localizadas. Então, no livro, a gente vai ficar até aqui porque a gente vai fazer a nossa atividade baseada nesse assunto. Tia vai mostrar agora para vocês a tarefa. Vocês vão pegar o seu caderno na matéria de geografia e vocês vão copiar essas perguntas, vão passar para o caderno. Depois, vocês vão pesquisar no seu livro 3, certo? Então, as perguntas são: a população brasileira é miscigenada? Já é uma afirmação. A população brasileira é miscigenada. O que significa isso, né? Então, você vai dizer o que é ser miscigenada. Número 2. De acordo com a tabela do livro, da página 177, quais são as raças que prevalecem no Brasil? Ou seja, aquelas que têm mais, que se destacam, que têm maior quantidade. Número 3. Por que o Brasil é um país desigual? O Brasil é um país desigual. Você vai explicar por que ele é desigual. De onde vem essa desigualdade? Cite alguns exemplos que mostram que o Brasil é um país desigual. Justifique por que ele é. 4. O que é demografia? Você vai explicar o que é demografia, o que significa, com o que é que ela trabalha. 5. Sobre a distribuição da população brasileira, podemos afirmar que ela é desigual. Por quê? A gente está falando aqui, nessa número 3, sobre desigualdade socioeconômica. Nessa número 5, a gente está falando sobre desigualdade na distribuição da população pelo território. São duas coisas diferentes. Então, você vai explicar que o Brasil é distribuída a sua população de maneira desigual. Por que é desigual? Explique. 6. Explique como se calcula a densidade demográfica de um lugar. Também está nessas páginas aí que tia passou. Como é que faz esse cálculo para saber se um lugar é muito povoado ou pouco povoado? 7. Diga quem é a grande metrópole nacional do Brasil. Quem são as metrópoles nacionais e as metrópoles? Então, você vai dizer o nome da cidade que é a grande metrópole nacional, só tem uma no Brasil, as outras que são metrópoles nacionais e as demais que são metrópoles. 8. Por que a grande metrópole nacional recebe esse nome? Por que ela é chamada de grande metrópole nacional? Você vai explicar aí baseado na pesquisa que você vai fazer no seu livro, certo? Está explicando lá o nome da grande metrópole e por que ela é chamada assim. E depois você vai escrever esse textozinho no seu caderno. Olha só que interessante, nós estamos estudando sobre o censo demográfico, que é uma pesquisa que colhe dados da população brasileira, para que o governo, conhecendo esses dados, possa planejar suas ações e promover uma vida melhor, mais digna para o cidadão brasileiro. E aí, nesses últimos dias, foi definido que o censo 2021 não será realizado. Nós estávamos estudando que ele estava previsto para começar agora no final desse ano de 2021. Porém, não vai ser possível fazer. Ele já deveria ter sido realizada essa pesquisa, o censo, em 2020. Não foi por causa da pandemia, porque aí ficava difícil o recenseador passar de casa em casa, já que as pessoas estavam em isolamento. Começou a se planejar agora para o final do ano de 2021, porém, ele não será realizado. E você vai copiar esse textozinho no caderno que vai explicar por quê. O texto diz o seguinte: o censo demográfico da população não será realizado neste ano por falta de orçamento.
A pesquisa é realizada no Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Ao explicar o veto parcial ao orçamento de 2021, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, confirmou que não há recursos para realizar o censo. Os recursos necessários para o censo eram da ordem de 2 bilhões. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, os parlamentares fizeram um corte de 88% do valor total. O corte foi confirmado pela sanção presidencial. No início deste mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, responsável pelo levantamento, suspendeu o processo seletivo para a contratação dos agentes que trabalhariam na pesquisa. Inclusive, esses agentes já iriam fazer concurso para serem selecionados, porém, faltou dinheiro para realizar o censo. E aí, tia, quando será feito o censo? Não sabemos, vamos aguardar novas informações. Alguns dados extraoficiais que o IBGE lançou há poucos dias para a população brasileira tomar conhecimento. Por exemplo, número de brasileiros atualizados. Somos hoje 211.750.692 habitantes, dados de 1º de julho de 2020. Número de mortos em fevereiro. Número de mortos em fevereiro é de 119.335 pessoas, o mês mais mortal já registrado na série histórica do Brasil, possivelmente em virtude da Covid. Número de municípios no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Foram os dados mais recentes lançados pelo IBGE para o nosso conhecimento. Então, façam no capricho, escrevam tudo no caderno. Mais tarde, tia libera o gabarito para vocês verificarem se acertaram tudo. Qualquer coisa pode nos procurar que ajudaremos vocês. Um abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!